Bem-vindos ao seu programa de quinta-feira. Dá um close assim, ó. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre sorriso. Sobre a sua saúde começa na sua boca. Você sabia disso ou não? Pois é, eu também não, mas descobri esses dias porque eu estava fazendo o meu dever de casa para falar aqui com o meu convidado queridíssimo. Eu vou até falar aqui para vocês, porque ele tem... Gostei do que ele escreveu aqui na bio dele, do Instagram. Depois eu falo o nome dele, que o nome dele é lindo. Olha a frase para vocês, que você que começou a assistir agora, vá até o final. Transformo vidas através do sorriso. Que isso! Diferente, hein? Ô, Davi, como está o seu sorriso? Rapaz, eu tô melhorando ele. Não Então, tá tão bom, não. Vamos transformar esse rascunho do seu sorriso numa arte final aqui com o doutor, ó. Atendimento humanizado, sem dor. E olha que eu já sofri, viu, doutor, com dor de dentista. Não tenho medo, nunca tive, mas eu já sofri. Alta performance em lentes de contato. Vou fazer uma consulta, lógico, né? Meus convidados, vou fazer uma consulta meio grátis aqui, se eu preciso ou não. A equipe tá inclusa, né? Muito bom, vem cá. Vamos fazer ao vivo a sua. Implantes dentários, né? Faz de tudo, né? Vamos conversar aqui com ele sobre isso. Doutor Leandro, ele, ó, a clínica é aqui em Goiânia, né, doutor? Você também é goiano, né? Estamos goianos, sim. O nome dele é Leandro Savini e a clínica é a Savini... É só Savini mesmo, né? Savini Oral Clínica. Savini Oral Clínica. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Leandro, tá, gente? Que nome maravilhoso. Por isso que é bonito, né? Esse nome eu vou te contar, né, Leandro? Obrigado por você ter aceitado. Obrigado, Leandro. Eu que te agradeço. Tem uns dias, né, que nós estamos tentando fazer Tem uns dias, já alguns meses, né? Mas deu certo. Sempre deu certo. Então vamos falar um pouquinho, fazer um bate-papo aqui. Espero que todos... Foi ano passado, gostem. né? O ano passado nós tivemos nosso primeiro contato. Aqui. Quem acompanha aí, eu acho que a gente trouxe o Domini. Aí o Domini, porra, você tem que trazer o doutor aqui. Aí eu falei, não, pera, deixa eu me organizar. E aí tava na agenda, até o Domini, pô, você já fez? Eu falei, não, Domini, ainda não, mas vai ter a hora certa. E a hora é agora. A hora da verdade. 2025, estamos aqui. Ô, doutor, já vamos começar assim, né, que nosso podcast ele é meio prático, antes da minha consulta, né? Mas quem tem que procurar lá, vamos falar, tem vários processos lá na sua clínica, mas quem que deveria procurar a colocar as lentes ou facetas? Como que é o nome? Lentes, facetas, né? Depende, vamos explicar isso aí para vocês um pouquinho. Quem que fazer? Quem que tem que colocar? Todo mundo? Não? O que é? Então. Eu tô falando até de uma parte menos... como que eu vou te falar? Não sei se é certo, né? Talvez até menos estético, ou se tenha uma indicação, assim, cara, ó, essa pessoa aqui é interessante ela colocar. Né? Sim. Então, Leandro, é uma ótima pergunta que hoje nós temos, assim, visualizado muita coisa de falta de planejamentos. Como você me fala, quem deve procurar? Né? Eu acho que todos devem procurar um bom profissional a cada 6 meses. Fazer uma revisão dentária, né? Fazer uma limpeza, dar uma avaliada e fazer um check-up mesmo. Um bom profissional para prevenir alguns problemas maiores. Beleza. Dentre eles, vamos falar das facetas, né? Que hoje é uma febre, as lentes de contato dentárias, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicá-las. Nós temos que avaliar o paciente primeiro. O bem-estar dele, saúde, é o bem-estar físico, mental e social da pessoa, né? Como é que ela está? Primeiro, quem vai chegar até nós? Que tipo de paciente está chegando até nós? Não é só o paciente que esteja com algum problema físico. Nós temos que fazer uma avaliação completa dele. Para que você vai ver por que ele te procurou, por que ele deveria, ele está procurando. Né? É uma dor. Se essa dor é só emocional, se é uma dor física, o que está acontecendo com ele? Né? Que tipo de cliente está sentado ali na sua cadeira te procurando? O que eu posso ajudá-lo? O que eu posso servi-lo com o meu trabalho? Né? A partir do momento que eu detecto isso, que eu tenho uma boa anamnese, que é uma boa consulta dele, eu posso indicar determinado tratamento técnico para ele, né? Como os laminados, as facetas, as lentes de contato em cerâmica. Então, ele vai vir com a dor ou estética ou funcional.
Isso ele vai chegar até a mim. Né? Dá um exemplo da funcional. Da estética eu entendi. A estética, É né? mais O dente comum. quebrado, tudo. Funcional com dores faciais, com Mas ausência de aonde que a dentes. faceta vai ajudar? A faceta, ela devolve Na toda a ausência parte... de dente? Na ausência de dentes também. Pô, mas a faceta não tem que ter o dente? Tem que ter o dente. Você repõe com implantes, com as tá. coisas, e depois Beleza. você, né? Não, tá. Você já coloca ali para ele. Mas quando você tem, por exemplo, desgaste de dentes, vamos supor que você desgastou os dentes. Aquela pessoa, por exemplo, que tem bruxismo. Bruxismo. Eu tive um momento na minha vida que eu tive, mas eu entendi por quê. Eu já estava estudando psicologia Uhum. e foi no último semestre, inclusive, que eu precisava trabalhar e tinha que apresentar monografia, né? E eu estava muito tenso. E aí eu tive esse momento. E foi só na minha vida. Não chegou a desgastar, não, mas eu sabia que era bruxismo. Mas a pessoa que tem, desgasta Que mesmo. tem né? desgasta. E aí, a partir do momento que você perde essa estrutura de dente, os desgastes, você começa a perder função. Porque cada dente dentro da boca tem uma função específica. Então, se você perde aquela função, depois podemos detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que não vem ao caso, mas isso precisa de uma boa avaliação, de um bom profissional, aí sim você indica para que você reestruture essas estruturas bucais ali. E isso volte o dente. Você dá uma anatomia natural aos dentes normais. Por exemplo, a ponta de um canino, que é desgastada, você precisa refazê-la ali com a porcelana, né? com a lente de contato. Os incisivos, por exemplo, os dentes aqui da Você frente. já mudou muito. Só de você falar isso aí do canino, porque eu achava que tudo era retinho, padrãozão. Não, você precisa... Existe ter Você uma modela. harmonia entre a boca, os dentes e toda a parte óssea e a parte muscular também. Entendi. Então, a mandíbula, Leandro, ela é móvel. Ela faz movimentos de lateralidade direita, esquerda e vai para frente. Ó, que nós chamamos de Isso. protrusão. Uhum. A partir do momento que você perde os guias disso, você começa a entrar em colapso. O movimento articular é diferente do movimento aqui da boca. Tá. Então, começa a ter dores de ouvido, dores de cabeça, às vezes dor na nuca. A pessoa está com problema de dente e está com Adorei. dor na coluna, por exemplo. Ela Isso nem tem demais. não imagina que é aqui. Que está relacionado com a oclusão, com a mordida dele, que está em desarranjo. Então, a gente precisa avaliar, precisa interagir as disciplinas antes de indicar especificamente Dores a de faceta. cabeça, dor na nuca, Dor que na mais? região do ouvido, região do ouvido. dói muito, estalido, zumbido no ouvido. Tudo está relacionado com problemas articulares. Dor no pescoço, Caramba. tá? Tá tudo relacionado com problemas dentários. A má oclusão, a mordida não está correta. Uhum. Eu sempre realço muito para os pacientes, talvez você que esteja assistindo, nós precisamos de vez em quando alinhar e balancear a nossa boca. Assim como é o carro. Você pega o carro, você roda 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, você tem que levar ele na concessionária Perfeito. e fazer todo o ajuste, apertar os parafusos ali, né? E voltar aquilo para o normal. Sensacional. Então, isso é uma cultura que nós não temos. Nós vamos, normalmente o paciente ele vai quando tem algum problema, quando quebrou uma peça dele. Aí ele vai. Ou então uma dor que é muito certeira, que é da boca, né? Isso. Mas quando você falou, você me ampliou muita coisa agora. Pô, às vezes dores na nuca, de cabeça, Sim. aqui, assim, cara, o que tá acontecendo? E é tão interessante, lembrando de uma história aqui de 2 décadas atrás ou mais. Uma paciente chegou com uma pasta de documentação, com um monte de tomografias, de uma série de coisas, e achando que estava com um tumor na cabeça, tinha ido em neurologista, uma série de coisas. O que nós fizemos? Fizemos a avaliação, passou pelo neuro, passou pelo otorrino, chegou até nós fizemos uma mesa redonda e detectamos que o problema era dentário. Foi feita uma reabilitação, né? Refizemos toda a parte que precisava e a paciente zerou a dor. Até hoje, a minha paciente, e ela fala, eu nunca mais tive problema. Né? Então, isso é uma das milhares de histórias que a gente tem, relembrando aqui disso. Doutor, eu trabalhei num call center, uma terceirizada da Embratel. E eu lembro, não era exatamente essa frase, mas eu lembro que era assim, ó. Era tipo, dente saudável, tipo dentição, corpo saudável. Uhum. Por quê? Como a gente trabalhava falando muito, né? Uhum. Call center, eles tinham, era obrigatório ter, mas eles não cobravam o plano já odontológico lá. E aí você falou de 6 meses, lá a gente ia de 3 em 3 meses. E aí ficou muito claro para nós, e eles davam as palestras e tudo mais, que
a sua saúde do seu corpo começa na sua boca. Se a sua boca tá saudável, Isso. você tem, assim, ó, grandes chances de você não ter problema em outros lugares do seu corpo. É boca saudável primeiro. Isso. Então, assim, se você tem... Aí, eu lembro, nitidamente, você tá falando aí, eu fui resgatando. Nem tinha lembrado disso. Como era call center e avós, né? Maçã, eles já evitavam, já pediam pra gente evitar chiclete, doces, mas de maneira regular, doces... a questão não era doce. Era tipo aquelas balinhas, aquelas gomas que você pode estragar dente, sabe? Uhum. Não era doce que eles falavam. Tinha um nome lá técnico mesmo. Mas doces que você mastiga e pode estragar o dente. Às vezes mais caramelizados, alguma coisa nesse Caramelizados, sentido. isso. Caramelizados. Era Ok. isso mesmo, caramelizados. E aí a gente cuidava demais da boca, cara. Ali, ó, isso eu já era velho, já tinha mais de 20 anos. Ali que eu fui aprender a escovar o dente. Tô falando sério. Sim. Pô, com 20 anos. Não, escovar eu sempre escovei, mas da maneira correta, né? Por exemplo, o superior, de cima para baixo, de baixo para cima. Isso. Era de 3 em 3 meses. A fono, elas sempre ajudavam a gente, mas a saúde bucal, eles davam muita importância. Com certeza. Por quê? Que aí talvez tenha algum empresário vendo. Diminuía o índice de absenteísmo, de Isso, atestado. com Bicho, certeza. vamos cuidar da sua boca aqui? É. Se você cuidar da sua boca, se você estiver bem, você falando assim, das facetas eu até fiquei pensando agora, eu falei, caramba, não é nem só estético, né? Não, é tudo. Talvez até menos, se a pessoa ficar esperta. Até tinha, assim, dando um adendo aí, o que você está falando, que é importante no histórico, né? Eu venho de uma formação da década de 90, nós somos mais ou menos contemporâneos de idade, né? O que nós aprendimos lá atrás? A nossa infância era o curativo, você ia lá no dentista para obturar o dente, era isso que se chamava, restaurações, né? E extrair dente, era isso que tinha, e não tinha nenhum tipo de orientação preventiva. A partir do momento, nós, profissionais, fomos capacitados e começamos a ter informações sobre isso na década de 90. A Sociedade Americana de Odontologia, de Medicina, o primeiro mundo começou a entender onde realmente a saúde pública funciona, que a prevenção é melhor do que remediar. É muito mais barato. Então, o que acontece? Eles investiram pesado e isso difundiu para o mundo. Chegou para nós, o terceiro mundo. Então, e engraçado, Leandro, que nós temos um sistema único de saúde que funciona muito bem. Exemplo no mundo, mas entra-se a parte política, né? Que não vem ao caso. Sim, mas no SUS tem também a parte de odonto, então, né? tem de odonto, e assim, para a parte pública funciona muito bem, né? Para nós, da clínica privada, é um pouco diferente. Entendi. E o perfil de atendimento é muito diferente, né? Que não deveria ter essa diferenciação. Sim. Mas, infelizmente, a gente convive numa realidade dessa. Né? Não quero entrar em viés e nem causar polêmica política. Sim, mas aqui, é isso mesmo. né? Mas o que acontece na nossa realidade é essa. Então, o que aconteceu? Nós começamos, nós ali de trás dessa fase, estou falando nós profissionais de odontologia, colocamos os nossos pacientes, uma geração inteira sem cáries, a odontopediatria e junto com a ortopedia facial, que mexe no osso da criança, colocou aquilo tudo em arranjo. Lembra de eu te falar do alinhamento e balanceamento? Beleza. Entregamos uma geração perfeita em termos dentários, de orientação preventiva, começou com selantes, você deve ter visto lá alguma coisa nesse sentido, e depois mesmo as orientações de alimentação, de tudo isso. E entregamos. O que está me surpreendendo muito é que de uns 10 anos para cá, colegas, né, que eu tenho uma área de docência também, estão indicando melhor dentes artificiais do que naturais do meu paciente, que estavam perfeitos. É uma outra polêmica também que eu não quero dizer, né? Mas assim... Mas vamos lá, tipo, por exemplo, então vamos pegar esse exemplo eu aqui. Vamos lá. Eu não tenho. É como se algum colega seu ou de outro lugar falasse, não, você precisa, mesmo eu não precisando. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Acontece... Porque eu tenho meus dentes, são todos naturais, e nós vamos avaliar se isso esteticamente está ruim, realmente, se tá te trazendo um transtorno, tanto estético quanto funcional, e nós vamos avaliar em conjunto. Prós e contras, eu vou te propor, Leandro, para fazer os laminados aqui, isso são os prós e contras. Não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. É isso que eu quero entender. Eu quero que esse colega que esteja me escutando, talvez, tenha o bom senso, você que está aí,
que seja colega de odontologia. Será que o que nós estamos propondo para o nosso paciente hoje, daqui 20, 30 anos, é o melhor para ele? Né? Nós temos que olhar, porque se for pensar em termos financeiros, Leandro, a parte preventiva é muito melhor. A baixa complexidade dentro da minha clínica, ela é muito mais rentável. Falando um pouquinho de empreendedorismo também associado, porque eu tenho uma clínica que eu dou uma gerida, Sim. né? Eu não sei se já entra nesse viés aqui, pode podemos ir falando depois, né? Então, assim, quando eu tenho uma limpeza, eu tenho N pacientes que vão no meu consultório. Por exemplo, se você chega lá, se essa dor esteticamente está tudo bem, se a sua dor emocional, você vai pegar a sua opinião, doutor, eu preciso colocar um laminado, né? Eu vou falar para ele, ó, eu não colocaria em mim nesse caso. Ou eu colocaria em mim, eu faria com certeza em mim nessa condição sua. Perfeito. Né? Tô Vamos entendendo. supor que nós determinamos em não colocar, mas você vai ser o meu paciente todo semestre de limpeza, de clareamento. Ou teve uma dor, você né? dá uma olhada nisso Você aqui. sempre vai fazer, você eu sempre tenho vai as lembrar. antigas obturações, né? Sim, obturações. Restaurações. né? Restaurações. Sim. Pô, eu acho que quero trocar. Sim. Aquelas antigas eram prateadas, né? Sim. Hoje já tem da cor do dente, né? Isso. Pô, você troca. E não quer Caraca. dizer, Leandro, que daqui a algum tempo, com você acompanhando lá, pelo menos dentro da minha realidade clínica, eu não possa indicar para você também tratamentos com facetas, né? Agora, essa semana que eu estou lembrando de casos, tem Sim. pacientes que... Uma paciente minha desde 2002, Olha. hoje que eu fui propor facetas para ela, laminadas, que são as lentes, né? Hoje que ela fez lentes. O que foi a sua decisão? A decisão foi... Ou foi o momento de vida dela? O momento de vida. O momento de vida dela. Né? Ela estava numa fase que ela Entendeu. cuidou da mãe, ela está aposentada hoje, ela está numa fase Agora de... é ela, Ela né? tem 56 anos, Mas- ela quer se cuidar melhor Ah, e ela já tem, naturalmente, os desgastes da vida. Sim. Né? Os dentes desgastam, Então, isso ou é eu. normal. Né? Não colocaria. Então, Se você me fala, pô, vamos colocar. Não, hoje eu tô Então. bem. Não, hoje eu não vou colocar. Mas você isso. acabou de falar uma coisa, cara. Pô, eu tenho 43. Será que se eu tiver 53, meu dente. Claro. Porque eu acho, né? Eu não tenho Sim. essa técnica de vocês. Eu acho que meus dentes são pequenos. E eles eram abertos, né? Só que ele, Aham. quando eu tinha 20 anos, eu usei aparelho e eles fecharam. O do meio não, mas o canino e esse daqui, né? Entre os caninos, eles eram. Eu tinha um espacinho, né? Ok. Aí eu fechei, beleza. Então hoje eu tô bem. Cara, quem veio aqui? Não sei se foi uma dermatologista. Não lembro. Não, mentira, foi o colega aqui da outra clínica, Sim. o gestor. Ele falou Sim. assim: pô, você já fez clareamento? Eu falei, não. Leandro. Eu falei, não fiz, velho. Só que assim, Olha. eu tive uma grande vantagem, porque eu comecei a beber café agora, depois de velho. Eu Uhum. nunca bebi café. Uhum. E coca hoje eu bebo mais também. Então, talvez daqui a 5 anos, meus dentes estejam mais escuros, porque agora eu tô, não todo dia, mas eu bebo mais café, bebo mais o corante dos refri, né? Mas antes não bebia. Então talvez seja por isso. Só que eu não colocaria, mas daqui 10 anos sim. Sim. Não sei, né? O que me deu um sinal de alerta muito forte, Leandro, teve alguns casos, mas o que me marcou mesmo, assim, de falar assim, eu preciso falar um pouco mais, porque eu tô de 25 para 26 anos de carreira, né? Você sabe o que você tá fazendo. Cara, né? a gente, né, hoje eu acho que eu tenho um respaldo, não talvez na mídia social, mas dentro de uma carteira, a gente sabe o que a gente está Tem falando. uma história, né? Uma história, né? Onde a gente precisa ressaltar, porque a geração nova que talvez esteja ali, ela imagina uma coisa muito diferente do que é. O ser humano é o mesmo, né? Ele é o mesmo, né? Eu não sei, dentro da área da psicologia, a gente está vendo todas essas transformações. Sim. E, assim, não estou dizendo que as mídias sociais sejam, assim, elas devem ser utilizadas e empreendidas, mas com cautela. E o ouvinte, ele tem que saber filtrar quem está comunicando ali, né? Porque isso é muito sério. Uhum. Né? Muita gente está confiando no que eu estou falando aqui, e se eu estiver falando uma bobagem aqui, talvez alguém vai acreditar, Sim, né? é isso. Então, nós temos que fazer uma coisa com bom senso. Então, o que eu acredito? Hoje, o índice de insatisfação é muito grande dentro da minha clínica, que chega de outros consultórios. Então, eu sempre tive um perfil, hoje, a moda, né, do atendimento humanizado, que está aí, isso, dentro da minha clínica, foi desde o primeiro dia que eu sento na minha Você cadeira. deixou isso claro. Tá né? muito claro aí. Mas o que é a diferença para você? O que é esse atendimento humanizado e sem dor? E sem O dor. que você faz diferente? Cara, primeiro, lá nós temos uma metodologia, o paciente não sente nada para anestesiar, para nada.
Ele não Sim, sente doutor. dor. Aí, Aí, a anestesia olha lá. não é uma injeção? temos que ir lá. Vai lá e depois você vai dar o seu depoimento aqui, viu? Vamos pegar os pacientes, né? Então é sem dor. Então entra desde Nossa. técnica anestésica, conhecimento científico, daquilo que você está fazendo, né? Materiais que são Doutor, utilizados. viu? Ontem, levei meu filho e 2 amigas para um parque. Um parque de diversões. Meu filho tem 15. O caso que eu vou te contar é da amiga que tem 14 e a outra irmã dela tem 16. A de 14, eles iam num brinquedo, esses brinquedos um pouquinho mais radicais, né? Aí a mais velha, meu filho, ia e a mais novinha, não, eu não vou. Eu falei, olha, esse aqui, eu te falo, pode ir, fica tranquila. Ele é tranquilo. Aquele ali, eu sei que ele é tenso, não vou forçar. Mas esse aqui, eu acho que você deveria ir, tal. Aí eu comecei a querer dar uma forçadinha. Olha o que ela falou. Ela me chama de tio, eu não vou. Eu tô lembrando de quando eu fiz uma cirurgia no meu dente. Eu falei, que cirurgia? Oi. Meu dente nasceu assim e eu sofri demais e eu fiquei com muito medo. E eu tô com a mesma sensação. Eu falei, então fique em paz, não vá. Né? Te entendi, fica tranquilo. Mas vindo pro seu lado, essa jovem de 14 anos, se eu te contar uma coisa, o resto da vida, ela não vai gostar de vocês. Ela, Não é você, de Não. qualquer... Nossa, meu Deus, dente? Meu Deus. Ela falou com tanta dor, sabe? E eu olhei pra ela assim, eu falei, não, eu já fiz e eu senti muita dor já em alguns, mas parece que a dor dela foi tão assim... Eu falei, gente, devem ter ficado Então. mexendo, tadinho. Sim. E, Leandro, é tão importante o Você paciente fala ele tem sem dor? ele tem que sentir à vontade. Primeira coisa, o ambiente onde chega, o cheiro da sua clínica, como é que está o ecossistema da clínica. Isso é a primeira coisa. Ali ele não tem que sentir dentro de uma cadeira, amarrado. Dá uma dica né? pros seus colegas, por Então, favor. assim, Como que eles têm que se organizar? então vamos lá. Meu Deus. Doutor, porque tem uns que a sala de espera Então, já é um terror. é assim, Como que são tem que vários fazer? detalhes, inclusive depois O vamos cheiro, ter, a né? música, A experiência, hoje, né? O que se coloca? Vamos colocar nessa câmera aqui, então. Você tem que olhar todos os aspectos onde você vai tratar o seu cliente como um ser humano completo. Perfeito. Né? Como é que você gostaria de chegar no local? Eu gosto de ser bem atendido. Estou chegando aqui no Leandro, desde a hora que eu cheguei, eu estou à vontade aqui para conversar. Né? Agora você chega lá, você já está tenso. Imagina se chega, tem um paciente, uma bagunça, uma desorganização, uma barulheira, instrumental fazendo barulho, pacientes, né? Então, assim, tem que ter uma organização. Se você quer ser um profissional de saúde, você tem que entender o que é saúde. O paciente tem que chegar lá, pega um conceito aí na internet, o que é saúde. Talvez o Leandro saiba até melhor do que eu falar o que é saúde. Eu sei dizer simplesmente até do lado psicológico, né, Leandro? Uhum. O que é o ser humano estar bem. Mas o que eu queria ressaltar aqui, Leandro, você me cortou aqui e eu perdi o raciocínio, o que me marcou na minha história agora mais recente, de uns 5, 6 anos para cá, uma jovem de 19 anos que me procurou, paciente de uma ortodontista que sempre me indica lá, né? Então ela chegou em mim e perguntou, essa colega ortodontista me liga e falou, Leandro, eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou tentando tirar o aparelho dessa jovem, é minha modelo aqui, é a pessoa mais bonita que eu tenho, eu não consigo tirar o aparelho, porque eu esqueci, não estou entendendo mais a estética, ou eu preciso estudar alguma coisa diferente. E ela é uma colega super experiente. Eu falei, tem alguma coisa. Eu falei, não, vem com ela, né? Traga, o dia que ela vier, vamos atendê-la junto aqui. Quando chegou na clínica, pensa numa menina bonita, Leandro. Assim, em termos físicos, no auge. O aparelho inferior, superior? Todos, né? Todo. Com bracket, Ok, ela ok, tinha ok. alinhado aquilo que eu te falei, fechando toda a chave de oclusão, perfeito. E aí nós colocamos a menina na cadeira e quando eu fui conversar com ela, eu falei, Fulana, como eu posso te ajudar? O que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo? E quando ela viu, a hora que eu percebi que ela não conseguia se expressar muito bem o que ela queria, o conceito de estética dela, aí eu pedi, eu falei, não, mas me dá um exemplo. Ela abriu o Instagram dela. Quando ela me abre o Instagram, então a inteligência artificial só mandava para ela a comunidade que ela estava vivendo ali dentro. Nossa. Todo mundo com facetas, né? Todo Tudo mundo... perfeito, assim, a linha. Perfeito. E eu falei assim, cara, isso... Aí na hora me veio, eu falei que não tá certo. É a menina linda, Leandro, linda, assim, não tinha um defeito em termos dentários, tudo perfeito. A anatomia do dente dela toda perfeita.
E eu falei para ela, falei, fulana, tudo que a gente busca tentar replicar é isso aqui que você tem. E a gente não chega nem perto dessa beleza natural que você tem. Então, o que eu propus para ela? Eu falei, provavelmente você não vai voltar e não vai ser minha paciente. Provavelmente, porque o que você quer, você não vai fazer aqui comigo. Mas nunca mais ela esquece isso. Entendeu? Eu ia lá e te indicava para todo mundo. A proposta que eu fiz, eu falei, eu vou te dar um clareamento, né? Eu doei um clareamento para ela, e você põe aí que você fez faceta, então, que você fez... põe alguma coisa nisso, já que a sua comunidade é disso, né? Mas vamos clarear seus dentes, vamos fazer o básico que precisa, né? Para ver se eu consigo te mostrar que isso daqui é o bonito. As pessoas vão te elogiar muito mais e vão querer copiar você, né? Ô, doutor, e isso aqui é que você é diferente. Que bacana você fazer isso. Mas isso aqui trouxe uma distorção da realidade do que é bonito ou não, né? Tão ruim, porque a gente começa a comparar, né? Sim. Eu fiz uma mentoria falando, depois vamos falar do seu programa de mentoria. Sim. Eu já fiz várias e participando, né? Sim. E aí um dos meus mentores, ele tem uma frase bacana, né? Que quem compara, para. Isso. E quem admira, mira, né? Então, Mira. se você ficar comparando, você... eu não queria ter barba branca porque o cara lá tem barba preta, vou pintar. Eu não queria ter essas entradas, então vou pôr implante. Não, eu não queria... Enfim, um monte de coisa. E aí você para a sua vida para se comparar com outro. Mas não é por você, né? Isso. Tem um psicólogo americano que se chama Simon Sinek. Sim. Legal, um livro dele, depois eu te indicar para você ler. E o Simon, ele fala assim, olha, ele tem uma metodologia que se chama Golden Circle, que é o círculo dourado. Uhum. Por que você faz aquilo que você faz? Saiba o porquê. Não, eu quero pintar minha barba de preto, não tô nem aí pros outros, é porque eu acho bonita a barba preta. Eu não Isso. gosto de barba branca. Não, é por você, é pelo outro. Não, é por mim. Então fique em paz. Beleza. Ok. Por isso que eu tô te falando assim, a questão dos dentes, hoje eu não vejo necessidade. Mas o fulano lá colocou, você tem um podcast, eu falo, bicho, eu tô tranquilo agora. Então. Não vou. Eu tô te falando isso de exemplos que as pessoas me falam, pô, você tá ficando calvo. Eu falo, bicho, mas eu tô tranquilo, depois eu vou rapar. Depois eu fico com o cabelo, meu cabelo era grande, doutor. Era amarrado aqui, ó. Aí, ó. Quando o Domini veio, ele era amarradão. Aí cortei agora, tá? Eu falei, bicho, depois eu rapo. Depois, se der vontade, eu faço implante. Depois eu coloco faceta. Depois, não sei. Mas hoje eu tô bem. No seu momento. No meu momento. Não é o momento do que mas você o que tá você vivendo. tá passando pros pacientes que eu tô achando incrível. Então, é isso que eu acho Não é importante, que é uma... só dinheiro, né, doutor? O que Não. eu tô vendo em você, Isso. eu falei, cara, é isso. É assim, o que eu quero também, né, não é causar uma polêmica Não, e sim, fazer, sim. cada um tem o seu segmento e a sua Sim, verdade, sim. né? O que eu quero dizer é que eu olho para o meu paciente e me coloco no lugar dele. E agora, Eu com o meu conhecimento. Então, capacidade técnica e científica é obrigação de eu entregar o melhor. Eu e Perfeito. toda a minha equipe lá da clínica, Perfeito. né? Que isso é o que eu coloco todos na equipe para fazer. Então, é tratar o paciente como um ser humano como um todo. É nós entendermos quem é ele, cada paciente tem um jeito. Nós temos estudos de temperamentos do paciente, que tipo de paciente está entrando na nossa clínica. que Então, a legal. partir do momento que ele chega, nós temos uma abordagem com ele lá dentro, para que a gente possa tratá-lo da melhor maneira, que ele saia de lá, assim, transformado e leve, falando, Massa, doutor, eu estou feliz. Eu não imaginei que eu ia chegar numa clínica, num dentista, você é um, e eu faço questão, ó, tá feito o convite aqui ao vivo, Eu vou. viu? Eu E vou. você vai experienciar e vai falar a sua experiência aqui. Não estou fazendo isso para propaganda, não. Ele Eu não vai pagar R$1 lá na Eu consulta. vou. Viu? Então é importante para que você entenda isso que hoje, dentro da internet, alguns colegas estão falando, mas não conseguem verdadeiramente realizar, né? E é nítido, Leandro, nesses 25 anos de carreira, como o perfil do cliente mudou. Como é diferente. Seja ele de qualquer idade. Então, as redes sociais são excelentes, Sim, elas são sim, ótimas, é sim. muito bom para o bom profissional ele chegar para mim já com a informação, diminui o meu tempo de explicação para ele. Né? Ele vai tirar dúvidas comigo. Então, eu vou falar para ele, é isso, isso aqui está enquadrado no seu planejamento, isso não. Mas o que eu vejo são as alterações negativas também, que vem mudando muito o lado emocional. Quero abordar só um assunto aqui para a gente chegar nos desgastes para Sim. indicar facetas. Aham. Hoje tem até uma sigla que foi criada, chama CEPB. CEPB. Síndrome, como é que é? Síndrome do envelhecimento bucal precoce. Síndrome do Precoce. envelhecimento bucal Bucal precoce.
Então, isso que eu te falei, com o passar dos anos, nós temos alguns desgastes fisiológicos que está dentro do natural, à medida que nós vamos envelhecendo. Claro que nós podemos nos cuidar e prevenindo e cuidando daquilo. Mas hoje o que a gente vê são jovens de menos de 20 anos de idade, porque eu tenho um segmento de ortodontia lá dentro da clínica, onde estão todos desgastados. Agora, eu te pergunto, você como psicólogo, o que está acontecendo com esse jovem, Leandro? Ô, doutor, tem tanta coisa que a gente pode falar. Dos meninos lá ontem, eu percebi. Além dos hábitos alimentares, que eu acredito que hoje mudou muito, principalmente da questão de conservantes e doce, né? Sim. Que aumentou muito essa indústria. Mas não é nem uma pressão, né? Mas aquele jovem que hoje ele tem uma estrutura familiar, mesmo que ordenada, tranquilo, ele joga pro corpo dele situações que ele não vivenciou e ele nem quer vivenciar. Por exemplo, um estresse, uma ansiedade. Mesmo jovem, uma crise amorosa de menininhos ali e tudo mais, o vestibular, as crises de identidade, quando seja o homem ou a mulher no processo de sair da infância para a adolescência, a explosão dos hormônios, né? Então, assim, só que hoje tá mais crítico. Eu não sei se as informações elas melhoraram ou pioraram, mas nossa, eu tenho TDAH. Ai, tudo tem então eu sou TDAH, meu Deus. Nossa, eu tô com depressão. Ai, e agora, meu Deus? Não, eu acho que eu sou autista. Peraí, é autista, peraí. Então, hoje tá uma loucura. Cara, calma. Você pode até ver alguma coisa aqui no celular, mas vai no médico. Isso. Não faz isso, não. Eu já fiz isso com meu filho. Eu falei, mas onde você viu isso? Pô, no Google. Nem foi o Google, nem foi o ChatGPT. Foi outra IA. Eu falei, não. Então, peraí, vamos organizar, você vai num profissional para a pessoa te falar como que é, o que está acontecendo, inclusive da psicologia. Aí a gente começou a fazer a psicoterapia. Por quê? Falei, você vê na internet uma coisa, pode ou não pode ser o seu caso, né? Então, calma, vamos trazer de uma forma científica o que você falou, uma autoridade que estudou, né? Leandro, o que vem acontecendo que a gente vê? A quantidade, eu acredito, e a ciência tem mostrado nisso, que é uma mudança, nós que somos clínicos ali, diários, né? Que eu assisto pacientes todos os dias, a quantidade, o ser humano, ele está se adaptando a essa nova realidade. Isso vai demorar algumas centenas de anos para que ele se adapte. Mudou muito rápido. Mudou. Né? Então, assim, a quantidade de informações que ele vem recebendo, essa geração que já veio totalmente tecnológica, eu acho que ainda não está processando. Então, o que a gente tem? Além de jovens com esses problemas, que é muito comum, então, nesses casos, depois a gente pode fazer uma coisa só específica dessa CEPB, que é muito interessante. Adultos, jovens e adultos mais velhos, com alto índice de fraturas dentárias dentro do consultório, altíssimo nível, assim, é geral. Todos os colegas, toda a comunidade odontológica, com altíssimo índice de aumento de fraturas dentárias, trincas. Sim. Então, você pode olhar, vira e mexe, cara, eu quebrei um dente. Você fala, mas como você quebrou um dente? Você não quebrava dente. O que será? Então, toda essa alteração da informação que vai para o seu psíquico, ela está sendo refletida em todo o sistema. Nós chamamos de sistema estomatognático, né? Que é o sistema da cabeça e pescoço. Então, isso é o que nós, dessa área, nós estamos detectando. O restante, que a gente já sabe, problema é gástrico. Né? O primeiro que vai dar problema é gástrico. Né? Problemas emocionais que vão gerar esses usos de medicamentos. Né? Então, hoje uma pessoa tomar uma sertralina virou normal. Né? É uma realidade normal. Né? E como é que a gente vai tratar esse paciente? É o que eu falo, dentro das minhas mentorias, das coisas, eu converso com meus alunos e falo assim, como a gente vai tratar esse paciente? Você está achando que assim, a técnica é a mesma. Nós vamos abrir, vamos cortar, mas qual é o momento ideal da gente intervir nesse paciente? Esse paciente está preparado para receber esse tratamento agora? Será que se a gente colocar lentes de contato nele, nós vamos suprir essa deficiência dele? Ou será que nós vamos criar um novo problema para ele? Ou criar para você mesmo, com processos, com uma série de coisas? Porque o paciente ele não está satisfeito. Né? Então, N casos, chega na clínica, o paciente chorando, insatisfeito. Doutor, fiz. Enquanto você não trata ele como um todo, ele não consegue chegar. Você coloca ele numa realidade, fala assim, você é assim. Que você ressaltou agora há pouco. O seu fenótipo é assim. Né? Você não pode se comparar com ninguém. O seu limite de tratamento é esse. Né? Então, hoje, nós temos ferramentas
que eu te mostro no digital, igual um layout de arquitetura, de Nossa, podia engenharia. ter trazido, né? Entendeu? Onde eu te mostro todo um projeto, eu abro aqui no celular, eu tenho para te É. mostrar alguma coisa, que coisa os meninos projetam. É como eu mostro para o paciente, tem um projeto 3D, né? Eu tenho como te mostrar como vai ficar, para que você possa fazer uma avaliação e falar, doutor, era isso mesmo que era meu sonho. Ou não, não é nada disso que eu quero para mim. E não se frustrar, porque uma Sim. vez que passa uma broca que você mexe, acabou. Ué, é. Não tem mais retorno. Né? Então, esse é uma das coisas que eu abordo e pego em cima do que vem acontecendo, porque as frustrações são grandes. Né? Você tem mais o que lá? Você tem mais homem, mulher, jovem, adulto? O que é seu público hoje? Dividido Ou tanto hoje? faz? Não, como, é como mais que tá hoje? o meu público hoje maior pela reabilitação, pelos implantes, né? Ele é um público de meia idade para cima. Tá. Entendeu? Eu brinco que eu tenho muitos 80 a mais lá. É? Que são bonitinhos. Então, Sim. são clientes que eu tenho desde antes. Sim. Né? Esse cliente 80 a mais, ele não vem do Instagram. Ele não vem das redes sociais. Ele já tá ali É o confiando, boca a tem que- boca, né? Onde a gente tem. Então, a gente vê um paciente de 80 anos dentado. É muito interessante. Meu pai faleceu com 89, ele não tinha dois ou três dentes, o resto, tudo dele. Aí, que legal. Acho que 2 ou 3 ele não tinha, que aí Entendeu? não colocou implante, o resto era Isso. tudo dele. Mas É já muito voltando. doido. É doido isso, Muito né? doido. E já entrando na outra vertente que a gente falou do lado emocional da saúde, quando eu coloquei esse slogan de transformar vidas, há muitos anos, assim, qual que foi o grande start? Quando eu fiz implantodontia em 2007, 2006 para 2007, que eu comecei a ver o real transformação, por exemplo, é um perfil de pacientes diferentes que eu tinha dentro da minha clínica. Vamos lá, vamos pegar essa outra tá. vertente. Que nós estamos preocupados, às vezes, só com as lentes, né? Mas é aquele paciente que não come, que não tem, que está com problema gástrico porque já não tem dente. A porta de entrada nossa é a boca e o cartão de visita. Depressivo por uma falta de querendo dentes. sorrir. Tive gente muito famosa, gente que era desembargador, que usava aqueles barbões, papapá, Só pra com esconder. histórias de mais de 40 anos sem dente Que superior. isso. Então você olha aquilo e você fala, cara, como são as histórias? Né? Eu vou dar um spoiler aqui, mas eu não sei se eu vou escrever, mas pelo menos na minha memória tem. Eu tenho um livro na minha cabeça que chama O Grande Divã Odontológico. Tem que escrever Né? logo, pô. O nosso colega Escreve que é logo. psicólogo, O Grande Escreve Divã logo. Odontológico, onde eu tenho histórias que ficaram Sensacional. gravadas O na minha título memória. Você já vai arrebentar. Né? Então, assim, por quê? Porque é uma grande... Eu amo o que eu faço. Primeira coisa, assim, eu entrego aquilo ali para o meu paciente e quando eu vejo um paciente, eu transformar a vida, a gente vê no olho dele, assim, aquela senhorinha que chega e te abraça, te dá aquele aconchego verdadeiro, fala assim, meu filho, obrigado. Deus te Né? abençoe. Deus te abençoe, ela te paga feliz, você ganha o seu dia, né? Você recebe aquele dinheirinho ali mais abençoado mesmo, Sim. que você não está usando uma estratégia de marketing para Sim. vender, que é verdadeiro aquele Sim. sentimento, aquilo é muito bom, né? Quando a gente ministra os cursos, que são as pessoas carentes, que a gente coloca implantes, Leandro, Nossa, em 3 dias o paciente muda, que legal. muito louco, assim. Então, Você muda a vida, né? você muda a vida Muda a dele. vida da pessoa. Então, para quem gosta do que faz, para quem faz uma área de saúde e verdadeiramente tem o propósito de transformar a vida do outro, cara, é muito legal. Você vê o paciente, aí você vê aquele paciente voltar depois de 6 meses com 5 Nossa. quilos a mais, Aham. sabe? Ela vem toda arrumadinha, os dentes bonitos, cara. Doutor, eu vejo isso, eu É gratificante. às vezes eu fico olhando as pessoas que não sorri, eu fico, gente, mas o que foi? E aquelas que sorri, mas eu não sou da área, mas você vê que a pessoa poderia fazer um clareamento, que, nossa, se ela não fizesse isso aqui com o dente, ia melhorar tanto, talvez o dente um pouquinho torto, mas se organizasse, né? Isso. E aí, nem sempre é falta do dinheiro da pessoa pagar, né? Porque talvez a pessoa para falar, não, é muito caro. Fala, não, pessoas que eu conheço que têm, Uhum. e não é uma pergunta, eu só queria, se você tem essa orientação de como que chegou. É que mais ou menos você falou aqui, né? Pô, homem ou mulher que tem essa dificuldade de olhar para a boca e enxergar que precisa melhorar alguma coisa. Isso. E não é falta de dinheiro. Sim. Já vamos tirar o dinheiro. Não, Sim. a pessoa tem a grana para pagar. Sim. Mas aqueles dentões amarelados, e nem tô falando o dente amarelado, o natural, que parece que é até positivo, né? Tem um grande dublador brasileiro, que ele tem os dentes bem amarelados, e ele falou assim, gente, eu procurei saber, eu não tomo café e tal, e os meus dentes, a cor é essa. E me falaram que não preciso mudar, e
que é saudável. Tudo bem que esteticamente ele nem precisa, porque ele é dublador, ele nem aparece, né? Uhum. Mas aquela pessoa que tem um dente ali, vamos colocar que é amarelado, não fisiológico, mas de sujeira, tortinho, e a pessoa Não procura. não procura. Eu vou te falar o principal: medo da infância, o trauma da infância. É o que a gente mais escuta, principalmente o homem. A mulher, ela tolera muito mais, mas o homem, Já entendi. tanto por isso, ou vergonha de ir lá e falar assim, cara, eu não quero me expor a isso. E é aquela vem da geração machista lá, que não, que você tem que ser. A gente escuta muito, então é medo. Então, a hora que chega, normalmente eu brinco. Vai primeiro as esposas, Isso. né? Vai primeiro as mulheres, aí tratam, aí depois dá aquela, É eu brinco que dá isso. aquela reforma na lataria, É. aí fala, opa, eu preciso dar uma melhorada, né? E quando ele vai e passa pela experiência que eu tô te falando, ele se sente à vontade, você quebra essa barreira que vai muito além da técnica, que vai da outra parte da saúde dele, que ele se sente bem naquele lugar, fala, cara, eu mesmo falo para ele, ó, você vai, passa um planejamento para você. Falo, nós só vamos iniciar isso aqui o dia que você estiver 100% seguro. 100% seguro. Então, você tem que estar bem aqui nessa cadeira. Então, normalmente, é o medo. Isso. Então, os colegas estão aí novamente. Muito cuidado que mexem com pediatria, com essa parte da primeira infância. Você pode deixar um trauma permanente, mesmo que seja no subconsciente dessa pessoa. Né? Nós temos que estar sempre, ter esses cuidados. Desde antes. Né? Você faz essa mentoria para quem? Para alunos da Odonto ou já é profissional já de... Normalmente, Atípica, como que alunos, a gente funciona? está buscando agora, para profissionais de saúde, a gente está tentando Mas expandir, né? a sua mentoria é o quê? É de faceta, é de implantodontia? Implantodontia. O que, Isso. que Normalmente você na faz? área de reabilitação de prótese toda, de facetas e de implantes também. Até abordar um pouquinho para você entender nessa área que nós não Mas abordamos. você vai numa faculdade ou é lá na sua clínica? Você chama Na eles? BO e estamos indo agora para a clínica. É um projeto novo, tá recém agora, estamos começando, tá em primeira mão, Nossa, né? que Tá massa. saindo do papel agora. Então, assim, vai ser oportunidade até para os colegas que Perfeito. queiram levar isso para as clínicas, entendam como nós fazemos, como nós chegamos lá no Orion, como é que foi feito toda essa... Existe uma trajetória para você chegar nisso aí. Não adianta eu montar uma clínica lá e simplesmente ir lá e sentar numa cadeira, né? A gente tem uma história, um know-how de pacientes, independente das mídias sociais, onde a gente comprova aquilo no dia a dia, né? Todos os nossos pacientes, toda a validação daquela sequência, desde o primeiro contato com o paciente até o feedback dele, nós temos isso, né? Assim, como é que eu trato o meu paciente, né? O colega vai lá e passa o dia comigo e vê como é que é. Assim, é como a gente Legal, como a gente. Legal. Né? Não existe um popstar, alguém ali Sim, atrás sim, que, sim. que não seja a gente, né? Então, você conhece pacientes nossos daqui, né? Tem a parte técnica, né? Sim, Tá. toda a parte técnica. Só para você entender a importância hoje que nós estamos divulgando até, em parceria com os outros colegas, hoje a tecnologia evoluiu tanto, Leandro, que dentro dessa área da implantodontia, que antes nós resolvíamos só com implantes convencionais, dentro desse ossinho aqui da maxila ou Beleza. da mandíbula, Beleza. quando você pega os casos mais complexos e já não tem como mais fazer, o paciente às vezes não quer fazer enxertos ósseos, um tempo clínico de às vezes 72 horas, a gente tem desenvolveu-se, né, as indústrias, implantes diferenciados, que nós chamamos. Eu fiz um. Que são implantes Eu zigomáticos. fiz um ósseo para colocar Aí. um implante. Então, Ah, e demorou era isso. tempo, né? Imagina Não, uma pessoa Mas você tá idosa. falando 72 horas? Em 72 horas, cara. Ah, não, hoje. Hoje. Não, o meu Não. foi acho que 3 meses para Sim, calcificar, que fala? Não sei. isso. Formar, né? Pra Dar um- formar, fizeram e tudo. E acho que foi uns 3, 4 meses para depois eu fazer. Mas hoje nós já temos uma mentoria para os colegas que nós chamamos assim, ó, nós resolvemos pacientes desdentados, para você entender. Tanto a nossa clínica privada, que nós resolvemos, quanto para os colegas. Tudo vai resolver numa técnica chamada All on 4. Tudo sobre 4. Então, com 4 implantes em cima, com 4 implantes embaixo, você reabilita um paciente inteiro. Que maravilha. Então, a técnica simples, para quem está, né? Claro que delicado, precisa se capacitar para isso. E nós temos casuística de milhares de casos desse aí.
E aonde Mas é só me colocado... explica. Seria os 4 primeiros e os 4 de baixo ou não? Não, é um paciente sem dente, paciente Então, portador de dentadura, Ele não que perderam tem. todos Ele os não dentes. tem. É porque eu conheço uma pessoa que ela tem, acho que é 1 ou 2 dentinhos aqui de cima e um Isso. senhor já idoso, deve ter, sei lá, 70 anos. Isso. E dá uma dó. Então, Ô, doutor. E aí, nossa. muitas vezes, assim, ó, para você construir a casa, você tem que derrubá-la, para ficar uma parede ou outra. Então, muitas vezes a gente tem que Tem até que tirar esses que estão lá. extrai esses que estão e a gente reposiciona as raízes artificiais, que são os implantes, e aonde a gente coloca uma prótese fixa. Ah, O paciente agora que eu tô tira a dentadura. entendendo. Ah, então. Você coloca o implante, 2 em cima, 2 embaixo e coloca a dentadura. É 4 em cima e 4 embaixo. São 4 pinos. Não, mas Aonde aí o for. restante é dentadura. Você vai completar a boca da pessoa. Isso, a pessoa Ah, resolve. tá, porque eu fiquei pensando, ué, a pessoa... É porque você falou com tanta convicção, ué, com 4 dentes em cima e 4 embaixo, eu resolvo. Ué, eu não gostaria, não. Agora que eu entendi. A dentadura. É, Então, você coloca feita os uma 4? prótese fixa com Não. 12 dentes, por exemplo. Ah, então perfeito. Entendeu? Só que aí não é aquela... De novo, então, é que eu tô aqui tentando imaginar. Então, Aham. não é aquela dentadura que você tira mais, você coloca e acabou. É. Você coloca ela parafusada lá e acabou. Então, pessoas que, por exemplo, usam dentaduras há muitos anos e não tem condição de fazer enxerto ósseo, demorar 2 anos para terminar um caso. A gente chama isso de morbidade, né? A morbidade do tratamento muito alta. A gente consegue, com técnicas diferentes, com implantes diferentes, Que massa. colocar isso. Então, assim, para quem é implantodontista, vive o mundo da implantodontia, isso é uma realidade. né? Uma média, tá, doutor? Não precisa falar que é mais ou menos o valor desse aí. É alto. Eu lembro, minha mãe faleceu tem 5 anos, não lembro, 4, 5 anos. Uhum. E aí a gente organizava. Minha mãe gostava de sorrir, de conversar. Então, quando ela começava a ter um problema, que ela estava sem dente, eu fazia questão. Não, Claro. vamos lá, organizar, vamos colocar. E aí, na época, eu acho que era 4 mil cada um. Nem sei quanto que tá hoje mais. Uhum. Acho que era 4 mil, 5 mil, não lembro. Mas então esse completão mais ou menos ficaria o quê? Ele acaba Porque é diminuindo- só 4. É isso que eu ia Ele Por isso que eu fiquei diminui o pensando custo, nisso. né? Tanto pela quantidade, também pela facilidade de higienização. O que aprende-se na técnica é a inclinação desses implantes, onde a gente neutraliza as forças. Então, você coloca um número menor de pilares, Que seria os 4. os 4, isso. E depois E os posso 4 são quem? exemplificar. Os de trás? Ou não? Tanto, depende. Depende, Depende né? do se caso, se não tem beleza. osso, a gente pode ancorar até no osso então, zigomático, né? Depende do... Aí então tá. depende do caso, né? Porque tem que estar firme, né? Isso. Mas é uma filosofia muito prática de você resolver para o paciente. O paciente fica muito feliz com aquilo. Mas é o quê? Em termos de custo, hoje, ele Mais vai ou gastar menos. mais ou menos em torno aí por arco, uns 20 mil reais. Não, aí. É barato. 20, 30 mil reais, mais barato. Que isso, doutor? Depende da coisa. Não é nada fora do padrão. Só Não, pra eu já você tava entender. aqui. Cara, deve ser uns 100 e pouco. 100 e pouco é para você colocar porcelana. Aí, se você for... Hoje, nesses casos totais, eu não digo lentes, tá? Tá. Nós estamos falando de implantes agora. Ok. Por que a gente conseguiu baratear isso? Porque são materiais Nossa, cara. que não são tão bacana. pesados. Então, hoje, popularizou Que isso. bacana. E tem doutor. planos de pagamentos para tudo quanto é jeito para o Tinha que paciente. divulgar isso pra turma. Entendeu? Então, tem muita coisa que hoje a odontologia é muito diferente, Nossa. né? Que o paciente é acessível para ele. Não é coisa de... É. A grande maioria da população consegue Sim. tratar hoje. Não, e é o Né? que você acabou de falar. Porque você pega assim, ó, 20 mil reais pra pessoa que não tá falando que não tem os dentes. Aham. Porque a gente já não tá Em falando cada de arco, estética. tá? Que eu tô te falando. Não, entendi. Entendeu? Mas eu Ele tô vai falando gastar em média 50 mil reais pra, aí, pra fechar a boca. pra fechar a boca. Então, Só mas pra eu tô você falando entender. no sentido de ele não tem. Isso muda a vida da pessoa. Muda. Muda É o que eu que falo ela, pra isso aí pra ela, e talvez em 6 meses, dependendo Então. da alegria, da energia dela, ela Leandro, quando a pessoa chega com essa objeção Nossa. lá na clínica, eu falo pra e ele, tem ó, o plano de pagamento. É, né? Que você, não, vem cá. tudo, eu falo pra ele, tudo é questão de prioridades. Eu falei pra ele, você tem que colocar, entender qual que é a prioridade pra você, né? Mais uma vez, eu não sou nenhum vendedor, né? Eu só oriento o meu paciente daquilo que o benefício que ele vai ter. Mas quando eu falo pra ele, talvez, Leandro, você tá lá e fala, cara, qual que é a sua vontade? Eu vou te falar uma vez, até uma história totalmente contraditória de um paciente que é um dos maiores criadores de Nelore daqui de Goiás, que eu sei, né? Que tratou comigo há muitos anos atrás. Chegou, ele tinha uma prótese aquelas de grampo, né? E eu fui propor para ele fazer uns implantes para ele que, né, vender, sei lá, um boi dele, dois Sim, bois dele sim, lá, sim. fazia o tratamento dele.
dos milhares e milhares de Sim. boi que ele tem lá. E aí ele começou com a objeção tanto, e pedindo desconto na época, muitos anos atrás, R$ 50, não sei o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o senhor não, eu não vou cobrar do senhor então, né? É uma história que eu tô Sim, contando, mas sim. assim, mas é irônico, Que mas legal. foi real. E aí? E eu falei pra ele, ó, vamos, às vezes o senhor não vai comer nem um pedaço de carne, se o senhor não tratar da forma que eu tô falando, eu falei, não, eu não vou cobrar do senhor, mas se o senhor não fizer da forma que eu tô falando também, o senhor provavelmente daqui a pouco não vai comer um pedaço de bife daqueles boi do senhor, tão gostoso que tem. Quando ele viu, ele acordou, porque ele era acostumado aquele comerciante antigo, né, do boi, mão, né? E eu falei assim, ó, então vamos deixar as coisas do jeito. Então ele, não, doutor, peraí. E até hoje é meu paciente, né? Já Que reabilitou a maravilha. boca. Então depois criou-se uma amizade. Sim. É claro que essa história não se lembra mais, é um senhor, né? Sim, sim. Mas assim, mostrando a diferença, né? E quando a gente vê, Leandro, a diferença de uma pessoa quando ela entra na minha clínica e quando ela sai reabilitada, Nossa. é um negócio assim Você fantástico. faz, tipo, uns antes e depois, Faz assim, da antes e turma? depois, Você depois faz, você vai ver depois. Eu vi lá no seu Instagram que você tem até parece uns refletor também, que você tira umas Tira fotos, foto, tá? tudo, Eu falei, né? Deve ter uns Eu antes e brinco, depois. aí assim, pra você ver como é que você valoriza, principalmente a mulher, muitos eles não querem Nossa, a mulher que deve possa, mas ficar- assim, a hora que ela faz uma maquiagem, É. sabe, eu falo assim, vem maquiada, aí você tira aquela foto, assim, não digo o empoderamento do lado, às vezes, de uma coisa ruim, né? Aham, sim. Mas é o empoderamento dela interno, dela se Nossa. sentir bem, dela falar, cara, eu sou Feliz, né? de volta de novo. É. Restabelecer saúde, né? Bem-estar físico, Sim. mental e social. É. Pessoa poder sorrir, eu falo que é sorrir com os olhos, sorrir com a alma, sim. né? Esse para mim é o grande intuito do trabalho meu, né? Talvez meu não, nosso lá da clínica. É. E deveria ser de todo colega de profissional de saúde. De todo. né? Você Todos. Porque na maioria quando a gente fala, aí eu acho que qualquer profissional da saúde hoje, não só hoje, mas que deveria se preocupar com o quê? Vamos, como que eu vou te falar? A autoestima. Tudo que você está falando aqui tem uma base da autoestima, que esse primeiro pilar de quando você sai da clínica bem, que você falou, é o amor próprio. Sim. Porque, por isso que eu tô tirando o dinheiro, porque, cara, o dinheiro hoje você trabalha, você faz um plano, ainda bem que você foi já desmistificando algumas coisas que eu tava pensando, mas, cara, já tira isso aqui da frente, pô, não é a grana. Mas você não tem agora? Tá bom, você pode pagar quanto agora, quanto por mês, resolve. Isso. Mas o amor próprio, cara, se Isso. você não quer se ver bem no espelho, num vídeo, é outra coisa que tá acontecendo. Sim. O que foi? É. Que é o que você acabou de falar, né? Você pega aqui o antes, você pega o depois, porque é uma junção, né? Sim. O seu estado interno, de você olhar pro espelho, cara, por que eu não gosto disso que eu tô vendo? E como que eu vou resolver isso? De novo, não se comparando, mas com você, né? Que é o Isso. amor próprio. Isso. Que na psicologia não é só assim, né? Mas uma das abordagens, a autoestima, ela tem 3 pilares. Uhum. Amor próprio, rede de apoio e o trabalho. Ok. O amor próprio é isso que você faz, que a gente faz, né? A rede de apoio, que você também é. Pô, eu tô mal, bicho. Aí você fala com o psicólogo, com o amigo, com a igreja, com o cara que vai organizar a sua saúde bucal e trabalho. Pô, mas eu sou uma dona de casa. Tudo bem. Não deixa de ser um trabalho. Talvez você não recebe tudo, mas você é produtiva. Na sua casa, como que você está sendo produtiva? Uhum. Ah, não, eu sou só a esposa do fazendeiro. Mas como você sendo esposa, você coloca o suporte emocional para ele. Então, esses 3 pilares que você falou muito bem, que a gente tem que tomar cuidado, né? Amor próprio, que eu acho que você cuida exatamente disso. Sim. Autoestima É, também. Só para entender que nós, e eu oriento muito quem às vezes quer algum conselho, né, colegas que estão iniciando, nós somos muito mais psicólogos às vezes na cadeira do que dentistas. Você tá quase do divã. Então É assim, quase o divã, é a o cadeira de divã. vocês. Ele assim, eu tenho tantas histórias porque é muito íntimo. A pessoa que abre a boca pra gente, você imagina uma mulher, quantas histórias, Leandro, nós temos dentro da clínica, de histórias assim, de verdadeiras mutilações. Você imagina uma mulher, hoje, principalmente com as redes sociais, que com 30 anos de idade, sei lá, adolescentes, Já passou. o pai mandava para a cidade para extrair todos os dentes, para não dar trabalho para o marido na fazenda. Então, todas as histórias que a gente escuta, eu tenho
pacientes de todos os locais. Vem, por exemplo, tem do norte, a gente escuta muito lá do Acre. Tem umas regiões meio... Não estou dizendo que não tem desenvolvimento, mas tem interiores Você que já são... foi atender fora? Já atendi, já voltei. Hoje, assim, a base é aqui. Não, né? sim. Não, mas eu falo para fazer alguma coisa voluntária? Voluntária, Esse lugar sim, longe, legal. sim. Projeto Bem TV no norte, no Vale do Jequitinhonha. Eu tenho que histórias. massa, que massa, Muito legal. Isso Minas. na época da universidade. Que Nós legal, fizemos que um legal. trabalho muito legal. Legal. Assim, bem arcaico as coisas, mas Sim. é um trabalho muito, muito legal. Mas o que você né? falou, a pessoa abriu a boca, você já fez alguma coisa ali. Assim, é diferente. Só de você dar atenção, só da pessoa poder ter oportunidade de escutar, você já faz a diferença, Leandro. Essa é a diferença, né? Eu tinha uma... É que eu tava imaginando, você já foi respondendo tudo, mas tem um que eu preciso te perguntar. Aham. Mitos ou verdades, tá? Ai. Cara, tem uma turma que fala que se colocar a faceta, vai desgastar o dente, seu dente vai acabar, ele vai ficar pequenininho. Aham. E aí? Isso hoje, vamos lá, é mito. Por isso né? que eu não vou colocar. Isso, bicho, porque vamos eu lá. fico assim, pô, já tem meus dedos tão bonitos aqui, mas Isso. aí eu coloco um negócio, e aí ele tipo vai tampar ele, e vai ter que desgastar pra colar e tal. Eu falo, nunca que eu vou colocar um negócio assim na minha boca. Não, então vamos falar da parte boa disso também, né? Que nós Vai fomos muito desgasta ou críticos. desgasta? Pode de enrolar. Desgasta dente. Mas Existe- acaba com o dente mesmo? Não, muito pouco hoje. Então, Ah. aí entra a diferença do Deve ter profissional que outra está capacitado. tecnologia. Hoje, nós temos uma tecnologia microscópica, que é diferente. Então, nós trabalhamos com lupas de aumento, com tudo, onde a gente tem brocas, inclusive, que são específicas para esse tipo de trabalho. Então, o profissional que está bem capacitado, ele vai fazer minimamente invasivo. Então, vamos lá, indicou-se as lentes de contato. Você, depois de tudo que nós conversamos aqui, chegou num ponto que nós tomamos Vou a decisão de colocar. fazer. Pronto. Tecnicamente, eu preciso intervir em você e fazer o que precisa ser feito para se instalar as lentes. O que eu vou usar? A mais alta tecnologia que nós temos de minimamente invasivo, os preparos do dente, que nós chamamos, que são esses mínimos desgastes. Nós vamos dar um polimento no seu esmalte dentário para que ele receba essas lentes de contato. Então, a gente faz bastante. Quando vai, a gente praticamente não há desgaste. É mínimo, mas ele existe. Quem falar que não desgasta, isso Não, aí tudo é uma bem. inverdade. Não, mas desgasta Né? um pouco. Na minha cabeça era tipo, acabava com o dente. Não Só assim, tem. nossa, Não. Eu tenho um dente assim, ele vai Não. ficar mínimo ali. e a Isso, pessoa não. tira aquela. Não. Então, quem tiver aí são técnicas antigas, Isso, que a gente fazia aquelas coroas, né? Tudo se evoluiu. Perfeito. Por isso que as lentes difundiram tanto, porque evoluiu o material, os materiais hoje são de excelência, que a gente consegue ter uma excelência funcional, de dureza e excelência de estética. Então a gente consegue hoje manter isso aí. Então, para quem acha que eu não coloco, eu desgasto dente todos os dias aí, viu? Talvez. Mas isso aí ficava na minha cabeça. Eu falei, cara, eu Isso. precisava conversar com alguém. Você precisa colocar aquilo que eu te falei. Você tem que estar bem orientado. Se você estiver bem orientado, vai chegar uma hora que você não tenha dúvidas. Você e nenhum profissional que você vai eleger, né? Uhum. Que você tenha confiança naquilo e falar, cara, é aqui mesmo que eu vou sentar e vou fazer. Tá. Então, é isso que a gente tem que buscar. Profissionais de qualidade, profissionais Sim. que estão capacitados, atualizados, e que o digital hoje não pode estar fora. Você consegue hoje fechar o ciclo digital. Quem está fora do digital está Quem fora. tem uma dúvida e quer fazer uma análise com você, como que faz? Então. Fala ali, como é que é? Então, quem tiver, pode entrar em contato direto no Instagram, Dr. Leandro Savini, né? Ainda é o Perfeito. Instagram em construção, mas pode colocar lá que a gente vai estar perfeito. tudo. E lá na bio tem um contato direto para falar com a gente, Da tá? clínica. Vai falar comigo pessoalmente e provavelmente vai falar comigo diretamente. Show. Vocês vão entender que o Leandro é administrador e o profissional que está sempre cuida. presente. Que massa. Viu? Dá um recado aí, doutor, para as pessoas que estão assistindo a gente. Não precisa ser só da saúde bucal, não, mas que talvez seja, que baixe no seu coração para quem está assistindo a gente aí, ó. Quem ficou essa 1 hora assistindo nós. Ó, primeiro, agradecer o Leandro toda aqui a possibilidade e dizer para todos que estão nos ouvindo que devam buscar, sempre que você for eleger um profissional, eu estou falando de odontologia, mas da área de saúde, procure referências de pacientes que já trataram. As redes sociais, elas são importantes, mas validem com pacientes, Perfeito. não 1 ou 2 pacientes, 3 que fizeram, porque nós discutimos muito isso aqui, né? As redes sociais, elas são importantes, porém, elas dão abertura para muita gente que não está capacitado.
Perfeito. Então, busque profissionais de referência que vocês vão ser muito felizes. Show. A odontologia pode transformar a sua vida. Muito bom. Obrigado, doutor. Foi Abração, maravilhoso. cara. Eu já sabia que não dava pra fazer só um episódio, a gente vai ter que vir de novo. Cara, eu tenho trem Eu demais vou pra lá falar. na clínica, Vamos lá aí a gente primeiro. marca outro episódio. Eu acho que eu Ô, falei demais, meio desordenado. Não falou nada, outras foi coisas. maravilhoso. Foi tudo que eu imaginava. Depois eu vou fazer um diferente aqui, vou falar com o dono, ver se nós Vamos faz nós fazer um três. específico, só de mentoria. Eu depois, acho, você eu me acho. ajudar as coisas, Eu o que acho. você vê. Vamos lá, marca lá comigo. Vamos. lá, Fechou. entendeu? Beleza. Mas Obrigado. Não demora meses, não. Ó, vamos aqui. Joga pra essa daqui, ó, Davi, ok? Ó, você que não se inscreveu, vai lá no YouTube. Quem se conhece, cresce. Pegar mais esses maravilhosos aqui. Eu não lembro o nome do ator lá que eles parecem. Beleza? Forte abraço. Tchau. Até a próxima. Obrigado.